Essa parte aqui é importante. Não que a outra não fosse, mas a outra ainda a gente vai, né, dá para recapitular ainda tudo. Então, aqui, agora vai ter o FGTS que vocês já tinham, agora vai ser criada uma rotina para isso, tá? INSS que vocês já fizeram, agora vai ser criada uma função em C, para isso, tá? Salário família, mesma coisa, é o mesmo cálculo, só que agora eu coloquei em azul aqui, é a ideia da função. Né? Imposto de renda é a mesma coisa, já está pronto, só que vai ser passado em C, a ideia da função. Salário líquido também, exatamente a mesma coisa, e daí tem aqui no final, né, escrever no programa principal todos os cálculos realizados, tá? Então tem a função que calcula e o programa principal que vai retornar, tá? Até dúvidas com relação à elaboração da folha de pagamento, eu vou gravar um vídeo, tá? Explicando, não em C, que daí vocês que vão estar trabalhando em C, eu já tenho vários vídeos aí gravados para vocês em C. Mas eu vou estar explicando a lógica da folha de pagamento, então, para quem ficou com dúvidas, tá? Eu vou fazer trechos pequenos de vídeos explicando a lógica da folha de pagamento, para que possam desenvolver esse daí, ok? Então, aqui pode ver que não foi a folha inteira, eu retirei algumas partes, até porque é uma semana só para estar fazendo, mas quem quiser, quem já está com o programa pronto e vai estar passando em C e vai estar passando agora com a ideia de função ou procedimento, eu pedi todos aqui na ideia de função, tá? Até porque, pela maneira como vai ser retornado, eu pedi tudo com a ideia de função, que é o que mais vai acabar utilizando, tá? Por isso que eu coloquei como função. Vocês vão estar, então, atualizando, né, refazendo em linguagens lá no deve ser e mandando, tá? Vão mandar, eu vou criar lá uma entrega de trabalho e vocês vão estar entregando, ok? Essa aqui é a ideia. Acho que tem uma pergunta aqui que eu não vi. O mesmo código? Pode, desde que daí, aonde tem... Ramon, eu coloquei os comentários lá, não lembro se estava para você ou estava para o... Não lembro quem fez com você. Tem que corrigir algumas coisas que estavam errado daí, tá? E se quiserem tirar, né, os códigos que não for preciso, vocês tiram. Se quiserem permanecer com o VT e com o plano de saúde lá, ok também. Tá? Eu até coloco aqui no início, né? O projeto em questão tem o objetivo de atualizar o projeto da folha de pagamento em linguagem C. Não utilizaremos todos os cálculos, apenas algum. Caso queiram, pode atualizar o projeto todo. Okay? Então, quem quiser, sem problemas. Tá? Já está lá postado. Esse fica como continuação da aula hoje, depois, lá, não agora. E na terça-feira, que daí a gente fica específico também, né? A gente vai ter a transmissão online e tudo, mas eu vou ficar muito mais na transmissão online tirando dúvidas, porque eu vou deixar também exemplos da folha de pagamento gravada em vídeo, para a aula de terça, tá? Coloco antes de terça, normalmente na segunda que eu já coloco daí. Ok? Essa é a primeira parte, primeira atividade avaliativa, então, do segundo bimestre, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Cadê esse negócio? Tá aqui. E a continuação da lista 9 que nós estávamos fazendo, aqui. Eu já gravei para vocês da lista 9, tanto em C como em pseudocódigo, em Portugal, o exercício 2, o 3 e o 4. Já está lá coloquei na pastinha da aula passada. Daí falta o 5, 6 e o 7. Vamos ver aqui. Gente, eu vou focar aquilo que é o mais importante, né? Sim, é importante que vocês consigam dominar os códigos básicos em C, sim, né? Mas o mais importante é isso aqui, né? A escrita no Portugal, tá? Depois que você entende aqui, passar para C, o C tem algumas coisas chatinhas ali, né? Daqueles percent D, e-comercial, não sei o quê, mas é uma coisa muito do código. Isso vai ter em qualquer linguagem, tá? Não é porque é linguagem C. Né? Em outras vão ter também suas particularidades. Mas se você entender da lógica, depois fica mais simples de estar se adaptando à sintaxe de cada uma das linguagens. Então, esse aqui, vamos ver lá. Como eu disse, os anteriores já... O primeiro a gente já tinha feito na aula passada. E o 2, 3 e o 4 já tem lá gravado para vocês. Nas duas versões, pseudocódigo e em C. Então, cria um algoritmo
que lê 10 números e informa as seguintes situações. O dobro desse número, se ele é par ou ímpar, pro resto da vida de vocês vai ter esse negócio de par ou ímpar, se ele é positivo, negativo ou igual a zero. Né? E para isso, faço uso de procedimentos para cada um dos itens solicitados. Ok? Então, essa aqui é a ideia, só que agora com recurso de procedimento, de função ou procedimento. Então, aqui, deixa eu colocar só numa cor diferente. Como eu disse, vou colocar em Portugal aqui, depois eu gravo o vídeo para vocês, passando em Dev, tá? Fica a gravação, depois eu ponho em Dev ali para vocês, para estar em C. Mas o mais importante é que esse entendimento do que quer dizer, né? Então, vou pensar que aqui é o meu main, o meu programa principal, tá? Colocar aqui as variáveis, cria um algoritmo que leia 10 números e informe as seguintes situações. Então, esse algoritmo vai ter que estar fazendo esse cálculo para 10 números, ok? Então, eu vou criar uma variável aqui num, pro resto da vida num, né? Vai ser o nome. Nunca mais vai deixar de ser num. Início. Como são 10 números, para não ter que criar 10 variáveis, né? Foi ali variável num, e daí aqui dentro vai ter um laço de repetição. Vou colocar um for aqui, que é melhor, né? Para conte de 1 até 10. Faça variável conte declarada também. E leia num. Ok? Até aqui, gente, era aquilo que a gente estava trabalhando. Não tem nada de diferente, né? Então, aqui foi feita a declaração das variáveis, como são 10 vezes, um laço de repetição que vai de 1 até 10, e leia num. Pronto, tá aqui. Então, vai estar lendo o número, né? Nesse caso, né, da maneira como está aqui, só está lendo, e com 10 vezes um determinado número, ele não está fazendo nada, né? O que é para fazer com esses 10 números? Então, aqui, quando lê um número, tem que indicar o dobro desse número, tem que indicar se ele é par ou ímpar, ou se ele é positivo, negativo ou igual a zero. E pede ali para uso de procedimento. Eu vou criar um procedimento aqui, vou dar um nome, por exemplo, de P, só porque é procedimento, P dobro, e eu vou mandar esse número que foi digitado. Eu vou criar um outro procedimento, P par ímpar, e vou mandar esse número que foi digitado. Olha como fica organizadinho quando faz procedimento, quando cria as rotinas ali, você divide em blocos, né? Se ele é positivo, negativo ou igual a zero, eu vou chamar de P, posineg, Z só, tá bom. Gente, que nomes que eu estou inventando, tá? Então, olha só, tá aqui o programa principal e aqui são os 3 procedimentos. Cada um se refere a um desses itens que estão aqui, tá? Separei, desmembrei. Antes a gente faria tudo isso que não está errado dentro do programa principal, né? Já saía fazendo todos os cálculos ali. Ok, não está errado. Mas é uma prática dentro da área de informática, porque os códigos que vocês estarão fazendo são grandes, a gente acaba criando funções, procedimentos para facilitar até a manutenção e organização do programa. Para quem já viu os vídeos em C, quando o programa chega aqui, ele vai ver assim, P dobro num. Quando ele vai compilar, ele vai ver quem é P dobro. Ele não acha declarado aqui a variável. Ele não conhece essa palavra. Eu preciso criar essa função, um procedimento, antes do programa principal, para ele já deixar armazenado isso na memória. Ou as linguagens têm isso aqui, às vezes. Às vezes não, sempre tem. Cada um vai ter no seu formato. A gente coloca tipo um protótipo em cima, uma declaração ali no cabeçalho, avisando, ó, eu vou ter essa função, esse procedimento com esse nome, e daí, ok, eu posso criar ela aqui embaixo. Tá? Aqui eu coloco o procedimento inteiro. Tá? Então, tem formas de só identificá-la em cima, não precisando criar todo o procedimento aqui em cima. Eu vou estar criando aqui em cima só porque nos vídeos anteriores vocês vão ver que eu fiz isso, tá? Lá em C, né? Mas em C dá para colocar só o protótipo ali, não tem problema. Eu vou usar aqui, como a gente está fazendo em Portugal, procedimento
E aqui, número é do tipo, eu vou chamar de N, do tipo inteiro. Se essa variável num que está sendo passado é do tipo inteiro, essa aqui que vai estar recebendo tem que ser do tipo inteiro também. Isso é o nome que nós damos de passagem de parâmetro. Eu estou passando o conteúdo dessa variável para esse procedimento. E aqui ela chega na variável n. Okay? Aqui também eu tenho a declaração de variáveis e aqui é o início e o fim desse procedimento. Mesma coisa para os outros procedimentos. Procedimento P par e ímpar, também vou chamar de N, só para ficar mais fácil, para não esquecer. Também tenho a área das variáveis, início e fim. E mesma coisa para o procedimento. Esses aqui não vão ter retorno de valor, tá? Por isso que está com o nome de procedimento. Posineg Z, N do tipo inteiro. Variáveis, início e fim. Ok? Então, aqui os três. Vamos colocar em cor diferente aqui. Deixa eu só jogar isso aqui para outra página. Tá. Então, o primeiro, do dobro. O N chegou aqui, que é o conteúdo que foi digitado lá embaixo, no programa principal, na variável num. Então, chegou aqui, a pessoa digitou, por exemplo, o número 4. O objetivo aqui é pegar esse número e multiplicar por 2. Somente isso, né? Então, aqui, eu vou criar uma variável que vai guardar o valor do dobro. Dobro recebe N vezes 2. Tá aqui, essa variável só vai existir localmente aqui dentro desse procedimento. É do tipo inteiro também, né? Porque se lá eu declarei como inteiro, aqui pode ser inteiro também. E pensou em real, ok, tá? Pode ser real também da mesma forma, não tem problema. E aqui, como é um procedimento, ele acaba em si, né? Acaba no próprio, na própria rotina, já aqui vai ser escrito, escreva dobro. E pronto, acabou. Então, tá aqui o procedimento dobro. Tá aqui, chamou o dobro. Então, vamos supor, nesse leia num aqui, a pessoa digitou 4. Tá? É o valor que o usuário digitou. Quer dizer que o 4 foi mandado para cá. Ele chegou na variável n. Declaramos uma nova variável chamada dobro aqui, e essa dobro vai receber n vezes 2. 4 vezes 2, 8, e ele mostra 8. Pode até colocar aqui, se quiser, né? Uma frase mais bonitinha, dobro de... eu vou colocar aqui a variável n, pronto. Agora aparece tanto o número que foi digitado, como o cálculo do dobro. Ok? Silêncio. Tá tudo bem aí, gente? Estão me ouvindo? Estou falando... Estão compreendendo isso? Aham. Mesmo? Mesmo. Ai, que bom. Pergunta. Nossa, acabei de me babar aqui. Vamos para o próximo aqui, ó. Vão perguntando, tá? Em qualquer momento, pergunta. Agora, ó, vou colocar em cor verdinha esse outro procedimento. Tá aqui. Mesma coisa. Tá passando foi digitado 4, né? O 4 era o nosso teste aí. Tem que ver se o 4 é par ou ímpar. O 4 veio para cá na variável n. Detalhe, aqui tem n, aqui tem n, aqui tem n. É a mesma variável? Quando a gente chamou tudo de n, quer dizer que é a mesma variável? Não, mas vai usar o mesmo número. É isso? Exatamente. Certíssima resposta. Não é a mesma variável, porque o n daqui está gravado dentro de uma posição de memória que é do procedimento P dobro. Então, está num determinado espaço de memória. Esse n aqui está dentro de um espaço de memória que foi declarado para o P par ímpar. Mesma coisa esse aqui. Só uma coisa eu não entendi direito. Tipo, por exemplo, se a gente estiver usando o C, a gente consegue fazer esses procedimentos antes do principal. Então a gente coloca isso antes do programa principal. Perfeito. Tipo, antes do main, no caso, e coloca tudo isso, porque daí vai rodar
O programa principal vai ler o que tá antes e daí só vai escrever o depois de já ter feito os procedimentos, é isso? Exatamente. Só que, Júlia, ótima a tua pergunta. Ele vai fazer isso, o programa principal, ele vai ver que tem isso aqui no início, tá? Tá. Mas ele não vai ler. Ele só vai ver que tem um tal de procedimento aqui. Vai deixar na memória dele, mas ele não vai Tá. executar isso aqui ainda. Então ele vai saber que tem isso aqui, é como se ele tivesse deixado lá dentro da memória dele, e ele vem para cá, para o programa principal. Daí, Uhum. quando ele chega aqui, ó, ele fala: Ah, já vi que está lá na minha memória. Ah, Daí que ele entendi. vem para cá. Mas, Entendeu? por exemplo, se eu quisesse fazer esses procedimentos no programa principal, eu conseguiria, né? A gente nunca principal, tá? Eles Aham. sempre são chamados no programa principal, mas a gente nunca escreve eles dentro do programa principal. Ou esses procedimentos vão estar escritos no início, assim, ou eles vão estar escritos no final, e aqui em cima a gente só põe o protótipo ali, que é tipo para informar que vai existir esse procedimento. Que na verdade Tá. é nada mais, nada menos que essa primeira linha, que é procedimento P dobro, ela aparece repetida aqui no início e depois lá no final aparece o procedimento inteiro, Tá tá? bom. Mas dentro do programa principal não, porque é o objetivo aqui é que o programa principal, olha que bonitinho que ele fica, olha que enxuto. Sim, ele não fica toda aquela bagaceira que a gente tava fazendo ainda. Bagaceira, por Deus, gostei desse termo. Eu vou atualizar minhas gírias, porque eu falava uma tripa. Agora eu vou falar como a Júlia fala, uma bagaceira. Eu vou até anotar esse nome, gente, que é para passar fiasco mesmo. Bagaceira. Bagaceira, pra mim, eu chamo outra coisa, mas tudo bem. Bagaceira. Tipo, olha aquela bagaceira ali, gente. Por Deus do céu. Tipo piriguete. Ai, credo. Só por Deus mesmo. Bagaceira, eu vou até colocar aqui na minha folhinha. Eu anotei mesmo, gente, por Deus. Não é uma coisa que tripa. Gostei. Tipo, bagaceira. Até então, nossa folha de pagamento era uma bagaceira. Era uma tripona. Agora vocês vão deixar Sim. bonitinho. Tipo, pra gente, nesse negócio do projeto da folha de pagamento, a gente pode fazer isso, né? Tipo, a gente colocar todos os cálculos lá em cima, tipo, fazer nossos procedimentos lá em cima e só deixar bonitinho pra você ver tudo clean, né? Exatamente, é bem essa palavra clean, gente. Fica bonito, sabe? Fica Fica organizado e bonito tal. de se ver. Então, assim, é claro que, assim, vejam que até o que a gente está mexendo de lógica, de if, de while, continua a mesma coisa. Na Uhum. verdade, a gente só está vendo uma forma de separar, de colocar em rotinas mesmo, como é chamado módulos, tá? Quando a gente fala modularização, rotinas, módulos, é separar os trechos do programa, né? Que Tá. é o que vocês vão usar daqui para frente, tá? Mas continua tudo o que estava sendo visto anteriormente, Agora a ok? pergunta que não quer calar, tipo, que eu ainda tô acostumando com C e tal. Que, Tá, né, a gente tá, tipo, ainda muito mais fácil Portugal, né? Que a gente acabou de começar. Pra eu tenho. colocar isso em C, pra chamar esse procedimento, como que eu escrevo pra colocar esse procedimento lá Tá em lá, cima? olha no vídeo que eu já gravei. Tem já Tem no os vídeo? vídeos que eu gravei dos 3 primeiros exercícios, eles estão em C e eles estão também em Portugal, tá? Tá, Já tenho 3 exemplos gravados lá em C dessa forma. E esses 3 que a gente vai fazer agora, eu vou deixar gravado em C também. tá Tá? bom. Então aqui a gente se concentra em entender, mas depois eu sempre deixo em vídeo em C também como é que vai estar fazendo, é como se fosse um depara, né? Em C Aham, e Java, gente, hoje, em Portugal e C, ok? tá bem. Mas fica bem parecidinho. Só que coisas assim, né? Em C, a gente não coloca o tipo inteiro depois, a gente coloca antes, Antes. né? Quando é void, que não. Ah, void eu não. Desculpa, quando é procedimento eu não gravei nenhum ainda, eu vou gravar esse, tá? Quando é. Ah, mas na aula passada eu acabei explicando. Quando é procedimento, a gente usa a palavra void, que quer dizer que não vai retornar nada, tá? Que não tem Uhum. um return, que a ideia de função é quando retorna alguma coisa. E esse aqui, como não retorna nada, a gente usa no início do procedimento o nome void, tá? Mas prometo, hoje ainda vai estar lá para vocês. Beleza. E daí o outro aqui, o P par ímpar. Deixa eu só ver que fez um barulhinho aqui, tá? Não era. P par ímpar. Então, mesma coisa. Recebemos esse número e agora eu tenho que testar para ver se esse número
é par ou ímpar, aquele velho e inesquecível teste que vai acompanhar você o resto da tua vida programador, ninguém merece, se n resto 2 for igual a zero, que lá em C vai ser, né, o n percentual 2 igual a zero. Né? Lembrando que n é a variável que recebeu esse valor, vai ser dividido por 2 e vai ser analisado se o resto vai ser igual a zero. Ok? Essa aqui é a ideia. Ali só pede para escrever, né? Se é par ou ímpar, né? Se ele é par ou ímpar. Então, aqui escreva. Ai, perdão. Escreva par, se não, escreva ímpar. E fim C. Precisa declarar mais alguma variável? Não precisou, né? Que aqui, ó, deixa eu até tirar um espacinho daqui. Aqui é só para verificar se o número é par ou ímpar, então recebeu um número, verificou, diz que é par, se não, só pode ser ímpar, né? Só tem essas duas opções, entre par e ímpar, e finalizou, não precisou de outra variável, ok? Mais um zito aqui, vamos colocar esse aqui em roxo. Pose neg, para saber então se o número é positivo ou negativo ou se é zero, nulo, né? A ideia é de nulo. Então, mesma coisa, agora eu preciso testar para ver qual é esse número, mesma coisa que o anterior. Se o n for maior do que zero, então, se for maior do que zero, quer dizer que é o quê? É nóis, positivo. Se não, se o n for menor do que zero, então, escreva negativo. Tudo bem? É teste bem matemático mesmo, né? Se o número digitado for acima de zero, é um número positivo pelo conceito da matemática, né? Abaixo de zero é negativo. Se não, bom, se o número não é maior que zero, nem menor que zero, não preciso nem fazer outro teste, né? Quer dizer que foi digitado zero, nulo, tá? Como quiserem colocar a mensagem. Mesma coisa da ideia do par ou ímpar, repare que não precisou armazenar, era só para escrever, para indicar se era positivo, negativo ou zero. Então, não foi armazenado, já foi escrito. O dobro. Aqui, como era uma questão de cálculo, até poderia já na hora do escreva já fazer o cálculo direto também, tá? Mas é mais recomendável aqui que você primeiro calcule e demonstre o resultado que está dentro da variável. Fica mais elegante dessa forma, tá? Então, aqui, pronto. Finalizou. Só um detalhe aqui importante, voltando aqui para o programa principal. Ele vai fazer isso para 10 números. Então, repare, pensa no 4 que a gente tinha pensado na primeira vez. O conte está valendo 1. Leia num, ele vai ler 4. Daí, quando ele vem para cá, ele vai passar o valor 4, ele vem para cá. Ele desloca o programa, ele vem aqui. Opa, o n recebeu 4. Declara a variável dobro na memória. Dobro recebe 4 vezes 2, 8. O dobro de 4 é 8. Escreveu. Quando ele acaba esse procedimento, acabou o procedimento, ele veio para o fim. Ele volta para cá. Exatamente aqui. Como ele já executou essa linha, ele vai para a próxima. Continuação, de cima para baixo. Ele encontra P par ímpar e vai passar o número 4, pensando que é o número que o usuário digitou. Voltou para cá. N recebeu 4. Se 4, resto 2 for igual a zero, então escreva, escreveu na tela par. Fim C, fim, voltou para cá, encontrou a próxima linha. P pose neg, passando num, tá passando 4. Veio para cá, N recebeu 4. Se 4 for maior que zero, escreva positivo. Opa, é verdade, né? 4 é maior que zero, escreveu positivo. Senão, ele nem testa, porque já deu verdadeiro primeiro, né? Não deu falso. Então, daqui ele vai para o fim C, fim, acabou, vem para o fim para. Quando ele vem para o fim para, ele volta. E o conte vai estar valendo 2. Leia num. Vai pedir para o usuário digitar outro número. Daí o usuário digitou, sei lá,
8, 20, sei lá, qualquer número, né? Digitou 20. Daí, opa, de novo. Olha o que ele começa. Tudo de novo. Ele chama o procedimento dobro de novo, só que agora passando o novo número, ele vem para cá. 20. Opa, o N agora está com valor 20. Declarou a variável dobro. Dobro recebe 20 vezes 2. 20 vezes 2, 40. Então, ele mostrou o resultado, o dobro de 20 é 40. Veio para cá. P par ímpar, veio para cá. P par ímpar agora está recebendo 20, que é o outro valor que foi lido. Então, repare que cada vez que ele passa nesse laço de repetição aqui, ele vai ler um outro número. E cada número lido, olha o que acontece, chama o dobro, depois o P par ímpar, e depois esse que eu criei com o nome P pose neg Z. Cada número que é lido, ele chama. Então, digitou o número, ele faz os 3 cálculos. Digitou outro número, faz os 3 cálculos. Por que isso? Porque a gente criou um laço de repetição que vai de 1 até 10. A variável conte está guardando vantagem, né? Está fazendo de 1 até 10. Ele só vai cair fora de tudo quando o conte tiver valor 11. Que deve estar falando até 10. Ele incrementa para 11, dá falso, ele cai fora e acabou o programa. Ok? Tudo bem nesse? Alguma pergunta, algum questionamento neste? Não, gente, mesmo? Esse é um bem semelhante aqui. Tem uns outros que nós fizemos nas listas anteriores parecidinhos com esse daqui, né? Exatamente esse a gente não tinha feito ainda. Qual que é a ideia? Um vendedor precisa de um programa que calcule o preço total devido por cliente. Para isso, cria um procedimento que receba do programa principal o código de um produto. Pensa que a ideia do código de barras, né? Claro que ali vai ser feita a leitura via código de barras, leitor, tal. Então, aqui eu pus, né, uma categoria mais simples ali de códigos 1, 2, 3, 4, né? Só para ficar mais fácil a gente implementar. Então, que receba do programa principal o código de um produto e a quantidade comprada. Então, por exemplo, lá... eu tenho que contar uma coisa. Hoje, porque ontem ainda acabou de um banheiro, hoje vai acabar o papel higiênico aqui em casa. O papel higiênico, aquele que eu comprei quando tudo começou a virar do avesso. Né? Lembra como é que estava isso, gente? Não estava aquela coisa assim do tipo, compra papel higiênico, não tinha papel higiênico no mercado mais. Falei, por Deus do céu, vou comprar, né? Porque pelo jeito, né? O mundo vai se acabar em merda, pelo jeito, né? E daí, agora que acabou, eu falei, por Deus, durou quase 2 meses. Nem foram tantos rolos assim, tinha 16, já tinha 8 aqui em casa. Gente, foi uns 24 rolos dentro. Ai, só por Deus do céu. O que a pessoa vai lembrar de um negócio desse, né? Nem eu acredito nas merdas que aparecem na mente aqui, só por Deus. Escutei uns pi, pensei que era comentário. Então, o código do produto é qual o código do produto, eu lembrei do papel higiênico que eu comprei lá, e quantos rolos, né? Então, era fardo lá de 16, né? 16, maço, fardo, nem sei como é que é o coletivo. E daí, qual o cálculo que vai ser, né? A quantidade que eu comprei multiplicado pelo preço vai me dar o total, né? Então, a partir dessas informações passadas ao procedimento, deve ser calculado o preço total de acordo com a tabela indicada. Então, aqui é como se fosse o preço de cada produto, quanto custa cada um dos produtos, ok? O preço total a ser calculado deve ser escrito dentro do próprio procedimento. Essa que é a ideia. Então, de novo, tá? Os anteriores eram com função, gente. Por isso que tem uns 2 aqui. Acho que esse outro aqui é... Esse aqui é função. Os anteriores estavam com a ideia de procedimento, tá? Então, por isso que esse daqui está com a ideia de... desculpe, os anteriores estavam com a ideia de função, por isso que esses 2 aqui estão com a ideia de procedimento, só para praticar as duas opções de texto, de módulos. Então, aqui, de novo, o algoritmo. Eu estou chamando de principal só para ficar mais fácil de identificar, né? Mas aqui é o nome que a gente costuma dar e que em C vai estar lá com o nome de main. Só para usar a mesma ideia aqui, algoritmo principal, as minhas variáveis, início e fim. Então, aqui, preciso... Então, o vendedor precisa de um programa que calcule o valor total devido por cliente. Para isso, cria um procedimento que receba do programa principal o código de um produto e a quantidade comprada. Então, já vou criar aqui código
que eu já estou vendo ali que é do tipo inteiro, e a quantidade comprada é bem que ela pode ser em peso, né? Pode ser produtos que dá para pesar, então eu vou colocar a quantidade como sendo real, só porque pensei na ideia de peso também, né? Em frutas, que vai ser colocado a quantidade com casa decimal. Ah, mas para quem pensou quantidade aqui como sendo número inteiro, ok, tem problema. O código só que eu estou vendo, mesmo sendo a ideia de código de barras, né? Também vai ser inteiro, porque não tem casa decimal, né? Então, informações necessárias. Eu preciso, para dar conta desses cálculos, qual é o código e qual foi a quantidade comprada. Essa que é a ideia. A partir disso, ó, dessas informações passadas ao procedimento, deve ser calculado o preço total. Opa, está aqui o meu procedimento. Vou chamar de P cálculo. E vou passar o código e vou passar a quantidade. E só. Só. Acabou. Olha que pobrinho que fica, gente, o programa principal, acabou. Só isso, tá? Foi lida as duas informações necessárias aqui, tá aqui, ó, o código do produto e a quantidade comprada. Imaginando que eu tenho aqui, a pessoa digita um determinado código, imagine que essa tabela é imensa, né? Aqui a gente colocou só alguns itens. Digita um determinado código e a partir disso vai ser multiplicado o preço unitário pela quantidade que está aqui informada, né? Pela quantidade que a pessoa comprou, ok? É bem aquilo que a gente vê nas gôndolas do supermercado, no caixa, Isso. né? Eu Oi, pergunte. só tenho uma dúvida disso. Tipo, a gente Pergunte. vai fazer o processo disso para colocar, tipo, o código vale tal valor, então quando você colocar o código vai mostrar o preço unitário do produto e você vai multiplicar pela quantidade que ele falou que vai levar, certo? Perfeito, isso mesmo. Até isso tudo bem. Mas eu quero saber como que vai fechar esse programa, por exemplo. Não necessariamente a pessoa vai comprar os 4 produtos. Como que vai saber, como que o programa vai saber quantos produtos que, tipo, ela vai colocar e como que vai terminar isso? Ótimo. Esse programa é bem mais simples do que você está pensando. Ele só vai comprar um produto. Ah, tá. Mas a Eu gente já pode tô. implementar ele para vários. Uhum. Tá, Sim, eu o que você tô. pensou foi bem numa real. Ele vai estar fazendo, ele vai estar lendo outros produtos, inclusive dá para resolver bem facilmente aí com a ideia de laço de repetição, né? E dá pra colocar, tipo, se digitar, não sei o que é, zero, tipo, acabou o programa, sei lá. Perfeito, perfeito, isso mesmo. Só vou finalizar com a ideia bem simples como está aqui, e depois eu já Tá. dou uns insights para atualizar, para fazer como se fosse um caixa mesmo, né? Para que ele. Porque aqui. É que eu fui mais pra frente, eu não pensei como se fosse um produto só. Concorda que aqui, ó, no nosso caso anterior aqui, ele fazia quantas vezes? 10, né? Aham. Já indiquei que era 10, né? Aqui ele vai fazer quantas vezes? Uma. Uma, perfeito. Mas dá para criar um laço, igual você falou, enquanto o determinado o código for diferente de zero, ele faz. Uhum. Isso, E daí é depois só digitar zero e acabou. exatamente. Daí o código, a rotina continua fazendo a somatória por Uhum. produto, só que daí vai ter que acumular, né? Vai ter que E ter uma antes variável. dá pra fazer uma apresentação falando pra pessoa que for usar, falando assim, se você digitar zero, acabou o programa. Não, não, não. Perfeito. Isso mesmo. Uhum. Show. Depois eu já dou então uma ideia ali, que a coisa a gente até grava depois em C, pensando num que fique nessa ideia de loop, de laço, né? Tá Não bem. infinito, mas de laço. Tá Show. bom. Então, esse aqui é como se fizesse um simplesinho só para um produto, né? Procedimento. P cálculo. Esse vai ser do tipo, o código vai ser do tipo, vou chamar de code. Não estou usando o mesmo nome só para não dar a impressão de que é a mesma coisa, tá? Porque não é a mesma variável que a anterior. Então, eu estou colocando o nome abreviado aqui. E que T é real. Tem que ser do mesmo tipo que está sendo declarado no procedimento, no programa principal. Obrigatório isso, né? Até para que eu estou mandando uma variável do tipo inteiro, eu vou receber dentro de uma variável do mesmo tipo. Estou mandando uma variável que é do tipo real, vou receber dentro de uma variável que é do mesmo tipo, ok?
variáveis, se for preciso, início e fim. Tá, então, esse caso ali, código tal é o preço tal. Código tal é o preço tal. Gente, aqui a gente pode usar o if, né, que seria condicional se... Só que a gente não vai usar o if, eu só vou lembrar a ideia do if, seria isso aqui, né? Se código for igual a 1, então, vou chamar uma variável aqui, preço total recebe a quantidade vezes o preço que está indicado ali, 5,30. Ó, esse 5,30 a gente está escrevendo, tá? Tá ali a informação, a gente está escrevendo. Se tivesse que usar a condicional, que está certinho usar dessa maneira, vai funcionar sempre, olha como é que ficaria. Eu quero mostrar também uma outra ideia aqui, que é t vezes 6. E assim iria. Gente, olha quantas linhas, tem 4. Imagina se tivesse 10 na condicional. Daria certo, tá? Sempre pegando, deixa eu só declarar aqui. Então, tem uma variável aqui, preço total, tem que ser do tipo real, né? Porque está multiplicando o inteiro, está multiplicando um valor aqui do tipo real, né? Então, eu preciso que seja real. Declarei ali dentro do procedimento, de maneira local, tá aqui. Então, são apenas 4 linhas, teria que ter 4 condicionais. Quando a gente usa o se, repare que fica uma tripinha, né? Fica bem tripa aqui de cada um dos... não está errado, né? Mas fica até o recuo ali, fica chatinho. Podemos usar um outro recurso que é a ideia de condicional, que é o switch case, caso seja, tá? A gente usou num exercício só, que a gente fez esses lá, numa das revisões ali. Todas as linguagens vão ter uma ideia de caso seja, tá? Então, como que ficaria isso aqui? Ficaria a ideia mais ou menos assim. Deixa eu ver como é que eu vou colocar em português isso. Vamos por caso mesmo. Caso, e daí a gente coloca aqui a variável. Caso código. Prof, Seja, oi? No procedimento lá é COD, não código, a variável. Perfeito. Perfeitíssimo, João. O código não existe aqui por nada nessa vida. O código só existe no programa principal, né? Muito bom, muito bom. Eu fiz essa confusão na hora que eu estava gravando para vocês o vídeo também. Vocês vão ver isso. É bom que tem o erro ali, na hora. Mostrando que fiz cacaca também ali na hora. Muito bom, João. Excelente. Aqui, 2, preco total. Olha o que acontece, olha como fica mais simples. A QT estou usando certo, né? Tá certo. QT vezes 6. Faltou o tracinho depois da setinha lá. Oh, por Deus do céu, que olhar biônico, gente. A pessoa acordou inspiradíssimo. Que coisa mais linda, João. Adoro. Preco total. QT, qual que é o preço? 3,20. 3,20. Depois a sintaxe, eu não lembro como é que é a sintaxe em C, acho que é switch. E daí aqui dentro, aqui vai ser switch e aqui vai ser case. Se não me engano é isso em C, tá? Mas daí lá na hora que eu for gravar o vídeo, eu já confirmo direitinho a sintaxe para vocês. QT vezes 2,50. Não fica mais fácil do que usar o C nesse caso? Né, ó? Isso aqui é a ideia do C. Né? Só que, ó, como é 1, 2, 3 e 4, é cada um desses itens, né? Eu consigo, ó, numa linha, resolver o problema. Então, ó, caso o código seja 1, ele faz isso aqui. Se não, se for 2, ele faz isso aqui. Se for 3, isso aqui. Fica mais limpo, ok? Eu estou escutando uns pim, 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 não é daqui, não. Não, não. Ou era? Não. Ok. E aqui, como eu pedia que devia ser escrito dentro do próprio procedimento, então aqui no final, depois que ele fez o cálculo, é só pôr um escreva preço total. Acabou. Olha que pobrinho, gente, tão simplesinho ficou a judiação. Ok? Somente isso.
Pensando na ideia que a Júlia falou, de quero que funcione isso para vários produtos, então colocando um laço de repetição aqui, para que ele entre várias vezes nesse cálculo. Temos só um problema aqui. Aqui ele vai escrever o preço total, né? Se eu colocar um laço de repetição que nem o anterior, para a conta de 1 até 10, vamos supor que todo mundo só pode levar 10 produtos, né? Isso, claro, isso vai ser feito com outra estrutura de repetição, né? Para que possa ser lido vários e pare quando for digitado 0, por exemplo. Mas pensa igual ao outro, para a conta de 1 até 10. Quando ele for ler outro código e outro produto, e quando ele entrar aqui, ele vai estar calculando outro preço e vai estar escrevendo. Mas ele perdeu o resultado anterior, ele não armazenou. Daí, para armazenar, para não perder, teria que retornar esse valor aqui. Vamos até fazer isso aqui nesse, tá? Que seria mudar. Eu vou mudar a ideia aqui de procedimento para função. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vai ficar assim. E vamos colocar uma outra versão aqui com função. Só para comparar os dois até. Vou falar que isso aqui é uma função. Se é uma função, eu vou colocar aqui um retorne. Está aqui. Vai retornar, função obrigatoriamente precisa retornar alguma coisa para o programa principal. E aqui, ó, essa minha função daí, eu tenho que receber esse conteúdo que vai ser retornado e guardar dentro de uma determinada variável. Por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, total, recebe esse cálculo. E vou colocar aqui também total. E vou criar mais uma que vocês já vão entender, total geral. Que eu vou pegar aqui o total geral, que vai receber o total geral, a primeira vez vai ter 0, mais total. Total geral aqui vai começar com 0. Aqui. Faltou o O que tracinho foi? de Tá dando novo. risada? Hã? Faltou o tracinho de novo. Que tracinho? Total geral Ah, recebe total geral mais total. Você tá dando risada. Ai, adoro. Muito bom, muito bom. Tá ligadíssimo total esse João. Ninguém segura ele. Muito bom, João. Então, retornou, ó, tá a mesma coisa. Ah, e como sendo uma função, eu preciso dizer qual é o tipo dessa função. Como essa função retorna a variável preço total, e preço total é do tipo real, eu vou falar que essa função também é do tipo real. Quando é função, eu preciso indicar qual o tipo da função, tá? E daí aqui, ó, quando ele chamou a função, olha o que aconteceu. Deixa eu só colocar ela agora em outra cor, que a gente alterou aqui, né? Então, aqui. Eu guardei o conteúdo. Quando ele retorna o preço total, ele joga o preço total aqui dentro da variável total. E como eu quero fazer essa ideia que a Júlia deu, eu criei uma variável total geral que vai estar recebendo o que tem dentro dela, que a primeira vez vai ser 0. Ele vai acumular aqui, né? A primeira vez é 0. Vai ser 0 mais o total que foi calculado aonde? Lá dentro do procedimento da função. Fez o cálculo, guardou em total geral. Voltou. Total geral. Opa, voltou. Ah, não voltou, né, gente? Eu não coloquei um laço de repetição aqui. Vamos criar um para conte de 1 até 10. Tá mudando toda a ideia, tá? Só porque o questionamento foi bem interessante. Não pedia tudo isso o exercício. Tá? É só para ter um tchan aqui, ó. Aqui. Daí, quando volta, olha o que acontece. Voltou, ele lê o código e o produto, manda, faz o cálculo só daquele produto, então vê a quantidade que comprou, multiplica pelo preço, retorna para o programa principal esse preço calculado desse produto pela quantidade que o cliente comprou, joga dentro da variável total e, ó, essa variável total vai ser incrementada, jogada dentro daquela variável total geral que já está acumulando a somatória de todos os produtos. Ok?
Então, aqui já funcionaria direitinho, só que precisaria, nesse caso, retornar para o programa principal. Eu não consigo acumular aqui dentro, porque se eu fizesse aqui dentro a ideia de um total geral, recebe total geral mais preço total, por exemplo, cada vez que ele sai desse procedimento e ele volta, ele limpa o conteúdo que tinha ali dentro da variável preço total. Tá? Se eu fizesse aqui dentro como procedimento, cada vez que ele chama, ele cria novamente essa variável e ele zera, né? Porque eu ia ter que zerar em algum momento. Então, por isso que nesse caso a alternativa seria dentro aqui do programa principal, tá? Só lembrando que essa primeira parte que era o objetivo do exercício. A gente já deu uma complicadinha aqui, né? Depois fica lá também para que vocês possam testar. Tá tudo bem aí, gente? Aqui tudo. Tá bom. O outro é bem semelhante. Na verdade, tem uma pouquinha coisa que é diferente. Faça o algoritmo que leia o valor em uma compra e, de acordo com os intervalos abaixo, apresente o número de parcelas permitidas e o valor a ser pago em cada parcela. Então, quem gasta até R$200 só pode pagar em uma parcela. É um critério definido aí por essa lógica. Quem gastou aqui nesse intervalo pode pagar em 2 parcelas, né? Então, tem 4 opções aqui de parcelamento, dependendo do valor da compra. A leitura do valor deve ser realizada no programa principal. A leitura de que valor? Do valor da compra, ok? Esse valor deve ser passado por uma rotina que irá analisar qual a quantidade de parcelas com base na tabela. Tá aqui, então, com base nessa tabela, você vai realizar a análise de qual a quantidade de parcelas e retornar para o programa principal a quantidade de parcelas. Escreva no programa principal a quantidade de parcelas. Aí faltou uma coisa aqui, que está lá em cima. Escreva a quantidade de parcelas e o valor pago em cada parcela. Perdão, eu escrevi aqui e esqueci de escrever aqui nessa parte. Então, só colocando esse item que estava faltando. Tá, programa principal, algoritmo principal. Olha o que diz ali, né? Leia o valor em uma compra. Aqui leia o valor. A leitura do valor deve ser realizada no programa principal. Então, o valor que a pessoa comprou deve ser realizado aqui dentro do programa principal. Então, vamos colocar aqui. Já vou colocar uma variável lá, valor do tipo inteiro. E leia valor, né? Também, mesma coisa que o exercício anterior, depois dá para brincar, dá para fazer o teste com vários valores, né? Ali só estava pedindo um valor, a gente vai fazer um teste para esse. Lê o valor. E daí aqui, como está pedindo para retornar para o programa principal, eu já sei que vai ser uma função, né? E quando uma função vai retornar alguma coisa para o programa principal, nós precisamos guardar esse resultado dentro de uma variável. Então, eu vou colocar aqui uma variável chamada parque, por exemplo, de parcelas, porque essa minha variável parque aqui vai receber o valor, desculpe, a função, vou chamar f, quando eu coloco f no início, é só indicando que é uma função, p indicando que é procedimento. Isso é mania. Até falei lá no vídeo, é mania de velho, gente. Às vezes a gente fica com umas manias de programação que não quer dizer que tem que ser assim, tá? Isso é mania de velho mesmo. F, como é o nome disso? Parcelas. E vai ser passado o valor. Porque é com base no valor que vai ser verificado qual é a parcela. E depois tem que escrever no programa principal a quantidade de parcelas e o valor pago. Vamos até colocar aqui já, ó. O valor pago vai ser... Se a gente tem o valor que a pessoa gastou, vamos supor que eu gastei lá R$500. R$500 está nessa categoria. Nessa categoria vai poder dividir em 3 parcelas. Então, eu gastei minha variável valor, tem o valor que o usuário vai digitar. E a minha variável parse, que vai receber o retorno lá dessa função que a gente vai estar criando, vai ter a quantidade de parcelas. Vou dividir o valor que a pessoa gastou barra parse, que é a quantidade de parcelas. Gravou lá em valor pago e aqui
vai escrever a quantidade de parcelas e vai escrever o valor pago. Esse é o Professora, eu não programa entendi uma principal. coisa. Que Pergunte. você botou aí, par que vai receber parcelas, que é o valor, mas essa parcelas não tinha que ser uma variável também? Essa F parcelas? Ou não? Aonde está vendo ref parcelas? F Ah, parcelas. F parcelas, perfeito. Aham. Esse F parcelas não vai ser uma variável, ele vai ser o quê, João? A função? Ótima pergunta, porque da maneira como tá, ele vai dar erro mesmo, ele não vai funcionar, Uhum. né? Porque ele vai olhar aqui, opa, parce tá aqui, tá tudo bem. F parcelas, ele vai falar assim, ué, gente, cadê isso daqui? Deixa eu até colocar uma corzinha aqui agora. Sabe o que vai acontecer com isso aqui? Ele vai ter O que quê? virar o quê? Faço nem ideia. É por isso que eu não Função. pergunto. Ah, então acertei, Pergunta chutei e mesmo, acertei. pergunta, gente. Tu tem que não perguntar, pode perguntar. E tá certinho que aqui, ó, valor, ele já viu que tá aqui. Tá declarado. Parce, ele já viu que tá aqui. Opa, valor pago não tá também, né? Uhum. E tem uma coisa estranha aqui, né, gente? Esse valor como inteiro não tá ornando, não. Vamos por aqui. Valor tem que ser real, né? Assim como o valor pago. Concorda? É dinheiro, né? Parcelas, tudo bem, que a quantidade de parcelas, uma, duas, três, é inteiro, né? Mas valor e valor pago tem que ser real, né? Então tá aqui, ó, valor é real, parcelas está criado aqui como inteiro, é uma variável, valor pago, que ele vai pegar o valor que a pessoa digitou e o conteúdo dessa variável, que a gente já vai ver como ele vai calcular, pega o valor, divide por parcelas e ele vai guardar dentro de valor pago qual a quantidade que a pessoa vai estar pagando em cada uma das parcelas, Ah, que era o entendi. No objetivo do caso, esse programa. F parcelas, você vai fazer uma função lá embaixo ou em cima. Uhum, Ah, exatamente. Até o momento, João, se a gente jogar isso daqui em C, claro, passando para a linguagem C, ele já vai falar assim, isso aqui não existe. Quem é esse filho? Né? Ele não vai saber mesmo. Então agora, tcharam, função entendi. Agora F o burrinho tá evoluindo pra parcela. jegue aqui. Ah, muito bom. E agora, ó, essa variável valor é do tipo real. Eu vou passar ela para, ó, o nome que está sendo usado aqui, exatamente o nome que está aqui, ok? E agora eu vou criar uma variável que eu vou chamar de val. Eu estou usando um nome parecido, né? Que vai ser o quê? Do tipo real. Por que tem que ser real? Porque o Porque é valor aqui fracionário. também é do tipo real, Hum. ok? Como aqui a gente vai estar passando o valor que a pessoa digitou, aqui dentro vai estar recebendo na variável val como sendo do tipo real, ok? E aqui a gente vai ter que dizer também qual é o tipo da função, e a gente já vai escrever. Vamos deixar um espacinho ali para não esquecer. Variáveis, início e fim. Opa, agora já existe a função. Vamos ver o que ela vai ter que fazer aqui. Qual que é o objetivo dela? Se a pessoa informou o valor das vendas, e o meu valor era de R$ 500, o objetivo do programa é procurar, dentro dessa tabela, qual a quantidade de parcelas que pode ser dividido essa compra. Esse é o objetivo. Olha lá, ó, carinha de condicional, né? Exatamente condicional. Como aqui vai na ideia de intervalo, vou usar condicional mesmo, não vou usar o switch case. Dependendo da linguagem, consegue usar o switch case com intervalos. Tá? Tem linguagens que conseguem, tem linguagens que não conseguem pelo intervalo. Eu não lembro em C se consegue ou não consegue. Depois também, quando eu estiver gravando em C, eu já valido para vocês se ele aceita. Então, na garantia, vou fazer o teste em C mesmo, ó, se val for, val porque é o nome da minha variável que está aqui, né? Se for menor ou igual a 200, então a quantidade de parcelas, que eu vou chamar de P, vai ser 1. Opa, essa minha variável não existe. Vou colocar aqui P do tipo inteiro. Se não. Se. Opa, aqui está falando de 201 a 400. Gente, aqui, ó, questão de lógica. Se aqui ele vai fazer o teste até 200, eu nem preciso fazer o teste aqui de 200,01. Eu posso simplesmente testar se val menor ou igual a
400. Pensa comigo, vamos supor que é 300 o caso. 300 é menor ou igual a 200? Falso. Ele vai para o senão. 300 é menor ou igual a 400? Verdadeiro. Então, veja que nem precisou testar aqui. Quem pensou em colocar isso aqui, poderia, não tem problema nenhum. Tá? De colocar aqui, pode. Só que veja que a gente acaba sendo redundante, porque se aqui é menor ou igual a 200, quando ele vai para o senão, automaticamente quer dizer que é maior que 200. E daí eu tenho que testar pelo menos o limite superior, que é 400, né? Porque aqui vão ser conteúdos de valor de 200,01 até 400. Nesse caso, a quantidade de parcelas vai ser 2. Senão, como ficaria o próximo senão? O próximo teste ali, ó, de 401 até 600. Como eu faço? Se o quê? Se Val recebe 600, A gente lê, João, Val menor ou igual a 600, tudo isso, bem? menor ou igual a 600. Perdão. Perfeito. Perfeito. Recebe quando a gente está usando dessa maneira aqui, né? Que daí está recebendo. Os dois símbolos acabam sendo semelhantes aqui, né? O P recebe quanto? 3. 3. Show de bola. Se não... Gente, olha o último caso. 600,01 ou mais. Preciso fazer o teste? Ou posso só colocar direto o P recebe 4? Pode ser assim? Pode. Pode, né? Porque assim, concorda que é o último Não caso, tem um valor né? limite. A pessoa... Exatamente, Depois de porque não tem o valor 600, limite. Isso mesmo. Como é acima, então quer dizer, se o valor não é menor que 200, não está na categoria entre 201 e 400, e não está na categoria até 600, só pode ser acima, né? Matemática pura, né? Aqui. Fim C e fim C. Agora tem uma coisa importante aqui, né? Na ideia de função. Opa, eu preciso passar essa quantidade de parcelas para o programa principal, que é o tal do return aqui em português, né? Mas é o return lá nos códigos. Retorne P. Vou mandar o conteúdo da minha variável P. Essa minha variável P é de que tipo? Não é inteiro? Então, essa minha função, agora entenda, acredita na mãe aqui. A função P parcelas, ela é do tipo inteiro. Por quê? Porque às vezes a gente olha o real aqui e já vai dizendo que é real. Não. F parcelas é do tipo inteiro porque está retornando uma variável do tipo inteiro. Essa variável P é inteiro. Então, essa função também é do tipo inteiro. Quer dizer que esse retorne P vai ser guardado aonde? No programa principal? Aonde vai ser jogado esse valor de P? Qual a variável que vai receber isso no programa principal? Parque. Exatamente. Perfeito. Vamos até deixar em azulzinho aqui com negrito. Essa parte. Por isso eu tento colocar os nomes semelhantes, assim, para ficar mais fácil da associação. Então, ó, foi chamada essa função, passou o valor que a pessoa gastou, veio para cá, dentro da variável val. Fizemos o teste tudo com a variável val. Em cada situação, guardou a quantidade de parcelas dentro dessa variável P. Retornou o P para o programa principal. Opa, o valor de P foi jogado aqui, no programa principal. Ok? E daí, no meu caso lá, que eu falei em 500, né? 500 ele vai cair aqui. 500 é menor ou igual a 200? Falso. 500 é menor ou igual a 400? Falso. 500 é menor ou igual a 600? Verdadeiro. 3. Né? Vai colocar aqui em 3 parcelas. Então, ele vem para cá. O meu parque vai ter valor 3. E aqui ele vai pegar valor pago, vai receber 500 dividido por 3. Armazenou o resultado e vai mostrar depois 3 e o valor pago em cada parcela, que era o objetivo do programa. Ok?
ali o valor pago, que estava faltando escrever a quantidade de parcelas de valor pago, agora foi escrito, ok. Ok, gente? A princípio, sim. Ok. É bem isso mesmo, né, João? Eu gosto do que o João fala, porque é muito verdadeiro, gente, né? Esse negocinho é bem isso. Em princípio, assim, olhando, parece que tá tudo lindo, tô assimilando, né, João? E assim, normal, quando você vai testar, começa a zica, né? Você começa aquele auê daí, né? Do tipo, pronto, agora eu não consigo desenvolver mais nada, tá tudo bugado, né? Super comum, tá? Acontecer isso. Então eu vou Engraçado que gravar. toda a sua aula eu consigo entender toda a explicação, todo o conteúdo, mas na hora de fazer a parada aí buga tudo. Daí eu entro em pânico. João, não entra em pânico, tenha fé em você. Eu acho que o teu caso é mais de fé em você do que outra coisa. Acredita em você, João. Eu vou gravar essas 3 versões, que essa não tinha ainda, em Dev, tá? Então, daí vocês também já têm a comparação fazendo em linguagem C. E também, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E daí também E também essa correção que a gente fez, eu posto também o arquivo corrigido. E daí já gravo também a ideia da folha de pagamento usando a explicação da folha de pagamento, não em deve ser. Deve ser, eu quero que vocês tentem estar fazendo lá, tá? Olhando os vídeos, fazendo associação, mas a explicação da folha de pagamento, que eu sei que ficou faltando para alguns, né? Eu até já coloquei algumas devolutivas, que eu ia estar fazendo isso. Então, a ideia que não quer dizer que é a minha única maneira, não, né? Tiveram ideias ótimas. Tem uma ideia que o Felipe esqueci como é teu sobrenome, Felipe. Que ficou brilhante o código dele, lindo. Do Elião também, da Ana Vargas também, da Ana Carolina também. Tem vários exemplos que estão ótimos ali, que tem pequenas alterações só para serem feitas, tá? Então, né, não precisa seguir o meu. Vou gravar um explicando com a ideia de quem ficou, né, estava tentando fazer, apresentou um código lá cheio de errinhos, que, como eu disse, não tem problema nenhum, mas eu já gravo para vocês também com uma versão tentando explicar, tá? Fazendo passo a passo uma coisa, o que está pedindo o código, como que deveria estar funcionando, daí vocês já ficam com uma versão também oficial aí da folha de pagamento, e daí vocês vão estar tentando passar de Portugal, né, esse pseudocódigo para a linguagem C, que daí também já é um bom treino, ok? Entendi. Só uma coisinha, que nem você Pergunte. falou, esse de pagamento vai ser em C, né? A gente vai fazer em C, não é mais em Portugal. Exatamente, daí vai ser em C, perfeito. Só isso mesmo que eu queria ter certeza. Isso mesmo, que daí já é bem uma parte prática mesmo de tentando migrar a ideia da lógica para a linguagem C. Tá? Como eu falei, o principal objetivo da disciplina é fortalecer a lógica, mas como tem previsto na ementa também a ideia de ser, então é para estar tentando, vai dar de novo aquela sofrência, né? Vai dar, não vai funcionar o código, não vai rodar, né? Mas isso é a vida de programador, não tem como falar que é diferente. Né? Não tem, é mentira se eu falar que é diferente. Né? Que a vida de programador é assim, é dessa forma mesmo. Né? Mas todos os videozinhos que eu estou gravando dá conta de passar, tá? Para usar procedimento, para usar função, então vai dar conta. Na aula de terça-feira que vem, que continua terça normal, eu vou deixar vídeos gravados, mas a gente fica num horário aqui online, que eu vou ficar online aqui, né? E daí até se vocês quiserem tirar dúvida de qualquer coisa da folha de pagamento que estão fazendo, também vou ficar à disposição. Tá? Então, não fica nada novo para ser trabalhado na terça, a não ser a continuidade desse projeto, que daí vocês vão entregar na quinta. Ok? Deixa eu só olhar uma coisa aqui do planejamento. O planejamento você vai disponibilizar para a gente nova também, né? Hoje eu já atualizo as 2 planilhas que a gente comentou, só não queria colocar antes para não dar aquele pânico, tipo, meu Deus, o que é isso? Mas já deu. Porque dá meu Deus, o que é isso, né? Deu um pouquinho. Já, né? Bem isso mesmo, eu sei, por isso que tem que falar antes. Aqui, ó, eu tinha colocado como estrutura de dados heterogêneas vetores. Eu vou gravar vídeo sobre isso, sim, mas não precisa se preocupar tanto que a gente vai usar mais essa questão na aula de quinta-feira que vem.
tá? Até para dar o tempo de vocês terem dúvidas, tirar dúvida na terça, tudo. Então, para a aula que vem, eu falo sobre a ideia de vetor, eu já faço um videozinho gravando. Para quem, ok, já vai estar meio adiantado, já vai vendo, tá? Mas eu deixo o vídeo, mas a gente tem uma aula daí na quinta-feira falando sobre a ideia de vetor, ok? Que também não tem nada de muito mais complicado, tá? Não fica mais complicado mesmo. Às vezes tem até alguns alunos que acham até mais fácil quando entra a ideia de vetor, porque reforça mais ainda a ideia de laço de repetição, tá? Eu uso um monte de laço de repetição quando estou trabalhando com a ideia de vetor. E vetor, tem duas coisas que caem sempre, é batata. Teve até um aluno ano passado que foi fazer uma entrevista de emprego, método de ordenação. É uma coisa antiga, velha, desde a época de 1900 e bolinha se ensina isso, continua, funcional, não é que não funciona, mas tem coisas muito mais atualizadas nos dias de hoje para método de ordenação, só que o método bolha, que é um método de ordenação bem capenguinha até hoje continua aparecendo em teste para emprego, tá? Pedir para a pessoa fazer a lógica do método de ordenação, então é bem importante ainda, o mercado continua usando, e continua usando porque a lógica é linda, não é nem por causa da aplicabilidade, porque a lógica é bonita, porque treina a ideia da lógica, tá? É excelente. Então, não perca, seguir-se nos próximos capítulos, quinta que vem e terça, para quem quiser ver via vídeo, sobre vetor. Beleza? Beleza. Então, eu vou atualizar tudo que eu tenho que atualizar para vocês, que eu estou devendo um monte de coisa. Daí, já gravo os vídeos também que estou devendo e vou atualizando para vocês dentro das aulas. Beleza? Beleza. Deixa eu desgravar esse negócio.